Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e o navio Moskva, que foi uma grande vitória ucraniana ontem. Vamos entender o que houve. Essas notícias foram sugeridas por Bolacha, Faustino Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, em termos de avanços territoriais aqui na região, não houve nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Continuam os russos preparando a sua grande ofensiva da fase 2 e coisa e tal, mas até agora nada de concreto, né? Teve, lógico, várias batalhas aqui, várias bombas, mas nada de avanço real aqui no fronte leste. Mas ontem foi um dia cheio de novidades para as forças ucranianas, algumas muito boas, teve algumas que não foram tão boas também. Bom, o que aconteceu ontem de principal? A Ucrânia derrubou ou atingiu um navio chamado Moskva, com mísseis Netuno. Tá? Esse navio não é um navio qualquer, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho curioso, né? Muita gente aqui no canal fala, não, que você está seguindo a mídia tradicional, que está falando bem da Ucrânia, não sei o que lá, quando não. A mídia tradicional, na verdade, lambe o saco dos russos igualzinho vocês, é impressionante. Mas, enfim, o que está acontecendo aqui? O pessoal fala que um navio. Não, não é um navio. É o principal navio da frota russa no Mar Negro. O Mar Negro, vocês sabem, está sendo dominado pelos russos. A Ucrânia até tem alguns navios militares, mas sabia que não ia ter como combater com os russos, de forma que ela própria optou por afundar seus navios logo no início da guerra, para evitar que pelo menos eles não fossem usados pelos russos, né? Então, no final das contas, o que está acontecendo? Os russos têm um domínio ali no Mar Negro. Principalmente, esse era o principal navio. Olha a quantidade de sistemas antiaéreos que ele tem aqui, de canhões e mísseis que ele pode lançar. Segundo estimativas, ele tem 64 mísseis no total, armazenados aqui dentro também. Ou seja, no final das contas, foi uma perda enorme para os russos o que aconteceu ontem. E como é que aconteceu isso, né? Foi um movimento deliberado. Antes de falar sobre isso, lembrar vocês que eu dei essa notícia logo no início. Antes de ter sequer confirmado a coisa, eu já dei essa notícia ontem, por volta das 16 horas aqui no Brasil. O pessoal na mídia tradicional só começou a falar sobre isso 5 horas depois, já bem à noite, né? Enfim, eu errei no momento aqui que eu falei que eram os sistemas de armas antinavio Neptune que o tio Boris tinha deixado. Na verdade, não era o Boris Johnson, essas armas não são inglesas, elas são ucranianas, elas foram desenvolvidas na Ucrânia, foram usadas pela primeira vez nessa guerra hoje. Aí você pode falar, caramba, como é que pode... Por que não usaram antes, né? Por que não fizeram isso antes? E, lógico, por vários motivos, um deles justamente para ter uma oportunidade de usar numa hora legal, mas também porque é uma arma extremamente nova, ela ainda estava em desenvolvimento, ela acabou de ser criada lá na Ucrânia, e, evidentemente, também a Ucrânia não deve ter um grande arsenal dessa arma, deve ter poucos mísseis desse tipo, deixaram para usar no momento crucial, né? E parece que fizeram isso de forma bastante significativa, né? Bom, já tem confirmação da imprensa russa que o navio foi atingido. Então, a RIA Novosti, que é uma empresa de mídia, né, mas é do governo russo, ela falou aqui que houve um problema no Moskva, que pegou fogo no Moskva, e isso fez com que munições explodissem. Ou seja, ela não admitiu, os russos não admitiram que o navio foi atingido por um míssil ucraniano, por 2 mísseis ucranianos, mas é lógico, a gente sabe que foi isso que aconteceu, né? Na prática não tem esse negócio de o navio estava lá, o navio de guerra, em plena guerra, andando do nada e começou a pegar fogo, explodir coisa, né? E, segundo dizem as notícias, ele foi evacuado e estaria afundando. Aí tem divergência aqui, tá? Tem algumas fontes dizendo que, na verdade, ele foi danificado, mas não afundou e está sendo rebocado para o porto de Sebastopol por rebocadores. Outras fontes dizem que ele afundou mesmo, não teve jeito, né? Se ele afundou, isso é uma coisa bastante crítica, né? Porque, no final das contas, haviam 500 tripulantes, 510 tripulantes russos lá. A Rússia também falou que evacuou todos os tripulantes russos ali, mas é difícil ver como é que isso teria acontecido. 500 pessoas é muita gente, ou seja, devem ter havido causalidades aí também. Há quem diga que é provavelmente a maior causalidade russa no mesmo golpe, numa mesma coisa, né? Enfim. E
Como é que foi o ataque ucraniano? Como é que deixaram esse navio tão importante? Como é que os russos deixaram esse navio tão importante numa posição vulnerável? Né? Ele não tem defesa contra isso? E sim, é verdade, ele tem defesa contra isso. Isso foi uma mistura de golpe de sorte com preparação. Mas o que estava acontecendo? Né? Os russos, com o tempo, com o fato dos ucranianos não tentarem atingir os seus navios no Mar Negro, eles foram ganhando confiança, foram chegando cada vez mais perto da costa. E, além disso, os ucranianos usaram um truquezinho, eles mandaram um TB2 UCAV, que é aquele drone turco que está fazendo muito sucesso, mandaram um TB2 primeiro para distrair os russos, ou seja, os russos começaram a atirar no TB2 para tentar destruir ele, né? E enquanto os russos estavam preocupados tentando atingir o TB2, os ucranianos mandaram os 2 mísseis Neptune, que acabaram atingindo ambos o navio e, meu amigo, o mais certo é ele ter afundado. A gente não sabe ainda, mas o mais certo é ele ter afundado, né? Aqui ó, tem o pedido de socorro dele que foi botado no Telegram. Bom, eu não entendo código Morse, se você entendeu, ok, mas segundo eles estão dizendo aqui, é justamente o navio lançando um alerta de afundamento, né? E a gente tem pessoas dizendo que de fato que ele afundou. Se é verdade ou não, não dá para saber, mas que tem gente falando que ele afundou, tem sim, né? Enfim, uma perda enorme de qualquer forma. Mesmo que ele não tenha afundado, vai levar várias semanas para os russos colocarem ele de forma operacional novamente. E lembra, eles não têm como mover outro navio desse tipo para o Mar Negro, porque o Estreito de Bósforo, lá os estreitos ali da Turquia, estão fechados por conta do estado de guerra. Então a Turquia não vai deixar passar navio de guerra neste momento, e daí você tem este problema. Os russos não têm como substituir o Moskva no Mar Negro, né? E aí teve gente falando assim, não, legal, bacana, isso aí vai dar uma moral para a tropa ucraniana, né? Derrubaram um grande navio russo e coisa e tal, afundaram um grande navio russo. Mas na prática não muda nada, porque essa guerra está sendo uma guerra de terreno, uma guerra de terra, né? Então, em tese, isso não daria nenhuma grande vantagem ao exército ucraniano nessa guerra. Só que não é bem assim, não. Bom, primeiro que, é lógico, a questão da moral é importante, né? Foi um grande alvo conseguido aí pelos ucranianos, então a parte da moral, sem dúvida alguma, é algo bem relevante. Mas, além disso, não é bem assim não, porque o que acontece? O que fazia esse navio aqui nessa região que ele estava? Ele fornecia justamente a proteção antiaérea para essa região toda aqui que está dominada pela Rússia. Você lembra, a Rússia está aqui em Kherson e coisa e tal. E imediatamente após o navio ter saído de operação, imediatamente após, começaram uma série de bombardeios aqui em Kherson. Ou seja, os ucranianos ganharam um espaço aéreo aqui. Eles estão de novo podendo atacar Kherson com os aviões deles. Ou seja, qual que foi a ideia dos ucranianos aqui? Isso aqui não foi uma coisa aleatória, uma coisa feita assim, não, vamos derrubar aquele navio ali. Não, na verdade esse navio é o que fornecia a proteção antiaérea nessa região. Não é a única coisa, evidentemente, mas era um dos principais, e agora que ele está fora de operação, ficou mais fácil para os ucranianos atacarem Kherson. Ontem houve várias explosões em locais próximos do subúrbio de Kherson, particularmente do aeroporto, que está sendo usado como base pelos russos. E então, imagina-se que os ucranianos vão tentar aí, hoje ou amanhã, nos próximos dias, fazer recuperar Kherson aqui na região. A gente já tem falado sobre isso há algum tempo, eles já estão nesse planejamento há algum tempo, mas tudo indica que justamente essa derrubada do navio foi fundamental para permitir esse tipo de ação, né? Para fazer esse contra-ataque, eles precisavam de apoio aéreo, e agora que tem apoio aéreo, a coisa muda. O navio foi seriamente atingido, a maior parte das pessoas, eu acredito que afundou, você tem o sinal de distress dele aqui, dizendo que está afundando, então é bem provável que tenha afundado mesmo, mas é importante notar que a mídia russa está dizendo que ele não afundou, que ele foi rebocado para o porto de Sebastopol,
que é esse porto aqui na Crimeia, né, que já era um porto dos russos, mesmo antes, quando a Crimeia era ucraniana, ela tinha cedido esse porto de Sevastopol para os russos, né? Como os americanos têm bases internacionais em outros países, os russos tinham essa base aqui em Sebastopol, na Ucrânia, né? Então, o que os russos estão dizendo é isso. De qualquer forma, o navio certamente foi atingido, está fora de combate, pelo menos por hora, né? E isso já é suficiente para a Ucrânia atingir os objetivos militares dela por aqui, né? Bom, outra coisa engraçada nisso daqui foram os memes que surgiram ontem, né? É guerra, é triste fazer isso, né? Tem gente morrendo, pessoas sendo feridas e coisa e tal, mas os memes estavam engraçados, né? Aliás, esse aqui é um aviso, uma confirmação, segundo diz o pessoal, que ele está mesmo... ele afundou realmente, né? Enfim, tem aqui as brincadeirinhas com o trator ucraniano tirando o navio do fundo do mar, e tem alguns outros casos aqui também de... Esse navio foi aquele navio que lá no início da guerra teve tomou a Ilha das Cobras, né? A Ilha das Cobras é essa ilhazinha que está aqui, ó, que está sob controle russo, e que era um posto avançado da marinha ucraniana, né? E logo no primeiro dia da guerra, o Moskva chegou aqui e falou com a guarnição ucraniana que estava na ilha, obrigou eles a se renderem, coisa e tal, e eles falaram, não, vai se navio russo, não sei o que lá. E isso ficou gravado, foi uma das primeiras notícias da guerra e coisa e tal, os ucranianos resistindo, e foi dito que todos na Ilha das Cobras tinham morrido, os 13 militares ucranianos que estavam lá teriam morrido. Essa parte deles terem morrido foi fake news. Na verdade, foi porque o pessoal não sabia o que tinha acontecido depois, né? Aí falou que eles provavelmente tinham morrido e coisa e tal, mas na verdade não. Eles falaram, vai-se F navio russo, mas depois o navio russo entrou lá, ou de alguma forma tomou o posto deles e tomou eles como prisioneiros. Inclusive, eles já foram trocados por outros prisioneiros, já estão de volta em Kiev, os 13 militares que estavam aqui, né? Então, ou seja, não deixa de ser uma coisa poética que os ucranianos mandaram o navio ir-se F, e o navio foi-se ir-se F mesmo. Impressionante isso. Tá brincadeira toda aqui, porque, aliás, isso aqui é um selo que foi lançado lá na Ucrânia, né, para comemorar esse evento. Mas, enfim, foi realmente uma grande vitória para o exército ucraniano, porque mostrou um monte de coisa. Mostrou que, primeiro, eles continuam desenvolvendo mísseis, armamentos bélicos dentro do território deles. O Netuno é um míssil que foi desenvolvido agora, foi liberado agora para as Forças Armadas ucranianas. Ou seja, eles estão produzindo isso, tem capacidade ainda disso lá na Ucrânia, com todas as tentativas dos russos de destruir o exército ucraniano, né? Segundo, como eu disse, indica uma boa possibilidade de uma retomada de Kherson, ou pelo menos uma possibilidade de fazer alguma coisa nessa região. Infelizmente, não são só notícias boas que a gente tem de ontem lá na Ucrânia, né? Ontem, Mariupol teve mais ataques, mais desdobramentos, e os russos conseguiram dividir em 3 pedaços aqui as tropas ucranianas, e só com uma manobra muito arriscada eles conseguiram reunir o pessoal do batalhão Azov com o pessoal do regimento de Marines que está lá em Mariupol e formar novamente uma força compacta, né? Ou seja, realmente a situação em Mariupol está ficando crítica. Segundo esse site, o site do Estudos da Guerra, o Instituto de Estudos da Guerra americano, eles estimam que Mariupol não dure até a semana que vem, ou seja, que isso daqui esteja nas mãos russas essa semana, porque o que está acontecendo é que os ucranianos estão sem munição, estão sem comida, estão sem nada, não tem muito que eles possam fazer neste caso, né? É verdade que, lembra que isso tudo começou lá atrás, eu falei para vocês sobre o helicóptero e coisa e tal, que fazia a entrega, o remuniciamento dos ucranianos, o que foi descoberto pelos russos, e a partir daquele momento é que a gente viu realmente uma degradação maior da situação em Mariupol, né? Enfim, vamos torcer para que essas boas notícias lá próximas a Kherson também se reflitam aqui, permitam que se abasteça novamente as forças em Mariupol. E lembra, se a cidade cair em mãos russas, vai ser igualmente difícil, tão difícil quanto foi para os russos tomarem Mariupol
dos ucranianos seria para os ucranianos tomarem novamente Mariupol dos russos. Então, por mais que possa parecer uma coisa, ah não, Mariupol meio que já está perdida mesmo, eu não acredito nisso não. Eu acho que ainda vão fazer alguma manobra para tentar salvar a cidade. Seria muito caro para os ucranianos abrirem mão de Mariupol assim tão fácil, né? A questão é, como eles poderiam fazer isso? Dá para entender que não é uma escolha muito fácil, qualquer alternativa que eles usem aqui implica em algo arriscado e algo que vai comprometer a vida de muitos soldados, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, houve sim rendimento de soldados ucranianos, e aqui de novo, o pessoal falando que mais de 1.000 soldados se renderam. Não, mais de 1.000 é o que diz os russos. Os russos estão dizendo que são mais de 1.000 soldados que se renderam. Na verdade, foi bem menos do que isso, mas sim houve rendição de soldados do 36º Batalhão, do 36º Agrupamento Marine lá em Mariupol, né? Nessa conversa aqui está o chefe do Batalhão Azov e o chefe dos marines ucranianos. Eles conseguiram unir as tropas deles e falando que conseguiram escapar desse fechamento aqui, não ficou ninguém separado um do outro. Então eu imagino que essa região aqui é onde estão o grosso das forças ucranianas aqui, mas a situação em Mariupol realmente é muito complicada, né? Eles prometeram lutar até o final, mas precisam de munição. Falaram que precisam de munição e que a situação está realmente complicada. Não acabou ainda, Mariupol ainda resiste, mas a situação não está simples lá não, né? Bom, teve uma outra notícia bem interessante ontem em Melitopol. Melitopol é essa cidadezinha aqui, ó, bem no meio da área ocupada pelos russos, e em que houve um ataque, alguns falam que é de SOF é Special Operation Forces, ou seja, Força de Operação Especial, é um agrupamento pequenininho que às vezes faz operação dentro do inimigo, coisa e tal. Outros estão dizendo que foi uma guerrilha local, ucranianos locais que se agruparam em uma milícia e estão fazendo ataques de guerrilha, mas o fato é que 70 soldados russos foram mortos aqui no acampamento deles lá em Melitopol, para você ver como que, no meio, é o que eu falo para vocês, essa área toda vermelha aqui dá a impressão de que os russos controlam toda essa área. Não, eles não controlam, ainda tem muita atividade acontecendo lá no meio, e 70 soldados russos morreram aqui em Melitopol, que é uma das bases russas para esse domínio aqui, ou esse ataque, né, essa agressão à parte sul da Ucrânia. Enfim, uma boa notícia em termos de avanço das forças ucranianas, né? Outra informação extremamente relevante é sobre o Surkov. O Vladislav Surkov era o presidente da Duma, da Câmara russa, né? E era um aliado de Putin, assim, muito próximo mesmo. Ele não é mais, ele já tinha saído, parece que saiu na última legislatura, não era mais presidente da Câmara, mas ainda era um aliado muito forte do Putin, e parece que ele estava envolvido com aquele escândalo do ucranião lá, de desvio de verbas. Eu vou falar sobre esse caso dele em mais detalhes num vídeo no Visão Libertária, tá? Então não vou falar muito aqui não. Mas só para vocês verem como um cara que era muito próximo a Putin está preso agora, prisão domiciliar, mas está preso, ou seja, a situação lá na Rússia internamente está uma tensão enorme. E está mais do que claro que Putin foi iludido nessa guerra pela própria inteligência, pelos próprios aliados, aquilo que a gente vem falando desde o primeiro dia, né? E só para terminar aqui, o comandante Robson Farinazzo, eu discordo absolutamente de tudo que ele fala no canal dele. O cara está viajando completamente nessa história da guerra lá, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Me deixa assustado, porque o cara, eu não sei se ele é da reserva ou se ainda está da ativa do Exército, da Marinha Brasileira, mas caramba, se essa é a qualidade dos estrategistas brasileiros, eu fiquei seriamente preocupado com as opiniões do Farinazzo sobre essa guerra. Agora, ele está dizendo aqui, e eu também recebi essa cartinha, tá? O YouTube avisou que irá desmonetizar vídeos da guerra da Rússia contra a Ucrânia que tomem o ponto favorável da Rússia, ou que façam pouco, ou que enfim, falem mentiras sobre a guerra, que vitimizem o próprio ucraniano, que diga que a Ucrânia é culpada pela invasão da Rússia e coisa e tal. E embora eu ache todas essas coisas um absurdo, eu já falei claramente sobre isso, não se pode culpar a Ucrânia por uma invasão. Claramente quem invadiu foi a Rússia, não tem nenhuma questão aqui. A Ucrânia de forma alguma ameaçava a Rússia,
Mas enfim, eu concordo que é um absurdo esse tipo de censura. Eu acho que ele tem o direito de falar o que ele quiser falar. Até para a gente saber que tem tantos capitães, tantos comandantes idiotas na Força Armada Brasileira. Uma informação importante da gente ter. Esse pessoal realmente, caramba, a gente está ferrado, né? Enfim, acho que não, censura é sempre errado. Como eu sempre falo nesses casos, o YouTube é uma empresa particular, ele tem o direito de fazer isso, e para quem acha que eu estou falando isso agora só porque eu concordo com as críticas do YouTube a ele, não, eu falei isso quando eu fui vítima de strike no YouTube, eu falei, não, eu concordo, o YouTube tem direito de fazer isso, é uma empresa particular, ela deixa falar o que quiserem falar, eu mudei a linha, a forma como eu fazia vídeos aqui para me adequar ao YouTube, é isso que tem que ser feito, o YouTube é uma empresa particular. Agora, embora eu reconheça o direito do YouTube de fazer isso, eu acho um absurdo eles fazerem esse tipo de coisa. Acho que não deveriam fazer esse tipo de coisa. E só para tranquilizar o comandante Farinaso, todo mundo recebeu essa carta e não quer dizer que necessariamente isso vai ser desmonetizado. Eles vão lá ver quais os canais que realmente estão fazendo muita propaganda russa e provavelmente vão cortar a monetização desses canais, né? Todo mundo recebeu a carta e vamos ter que ver como que vai ser realmente esse tipo de ação. De qualquer forma, parece que ele já está encaminhado para a coisa certa, já tem um pessoal que segue ele falando aqui para ir para o Rumble e coisa e tal, ou ir para o Odysee, não sei se alguém falou do Odysee aqui, mas vale a pena. Essa é a saída num livre mercado é essa. Se o YouTube não deixa você falar o que você quer falar, você fala no Rumble, você fala no Odysee, você fala em outras plataformas. Foi o que eu fiz, é o que todo mundo faz, e ele pode fazer isso também. Então eu acho importante destacar isso. Embora eu concorde com as críticas do YouTube ao canal do Farinaso, acho que ele está viajando completamente nessa guerra. No final das contas, eu respeito o direito dele de ter opinião diferente da minha, e acho que ele tem que ter o direito de falar essa opinião dele também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.